Que proposta maravilhosa, ousada e incrível! Cosmético sólido. O formato sólido é incrivelmente inovador em alguns aspectos, principalmente relacionado à sustentabilidade, à formulação desse cosmético sólido. Mas será que todo cosmético sólido, ou seja, todo cosmético que se apresenta no formato sólido, ele por si só pode ser considerado sustentável? Será que a resposta é tão simples assim? Quando nós começamos a divulgação do canal no perfil do Instagram da Fefa Pimenta Natural, eu coloquei uma caixinha de perguntas pedindo sugestões de temas para vocês, dos temas que vocês gostariam de ver aqui no canal, pelo menos inicialmente. E essa pergunta chamou muito a minha atenção, porque é uma pergunta que envolve diversas camadas de debates dentro desse universo que é a cosmética natural. Todo cosmético sólido é sustentável? É uma pergunta que tem muitas camadas realmente. E eu já vou dizer de pronto, não existe uma pergunta, aliás, uma resposta óbvia, uma resposta simples para uma pergunta tão complexa. A gente tem aí nessa pergunta, e eu vou tentar desmembrar essas camadas, mas eu não vou conseguir esgotar somente nesse vídeo. Então esse vídeo vai ser o primeiro de alguns desdobramentos de reflexões. Mas eu vou tentar aqui, pelo menos, mostrar para vocês o quanto é profunda essa pergunta. Primeiro, porque a gente está falando do universo de cosmético natural. O universo de cosmético natural, ele engloba hoje diversos tipos de propostas e eu vou dizer pseudopropostas de cosméticos naturais. Então, só aí, nesse primeiro tópico, a gente já teria diversas reflexões para abordar. No segundo momento, nós temos aí a sustentabilidade. A gente está falando de um formato que se entrega no mercado como sendo por si só sustentável. Mas será que essa sustentabilidade em si está somente intrínseca no formato por ele ser sólido? E aí nós temos também diversas reflexões que fazem relação com o marketing verde, com o agronegócio e também com apelo mercadológico. E aí, finalmente, a gente entra numa terceira reflexão, que é a reflexão envolvendo todo o alcance, talvez até um alcance que hoje esteja num momento quase que desesperado, de uma indústria cosmética que vê nichos crescendo de cosmética natural, mas precisa não perder ou pelo menos conservar ou ganhar mais mercado. Então, só nessa pergunta a gente poderia ter como resposta reflexões relacionadas a esses três parâmetros. Em relação ao parâmetro da sustentabilidade, eu vou deixar o link. A gente tem uma aula no curso que é aberto de Jornada de Conexão. É um curso sobre cosmética natural para quem quer se familiarizar com o assunto. E tem uma aula sobre sustentabilidade. Mas eu já vou frisar aqui que essa aula eu ainda pretendo complementar, porque o assunto sustentabilidade, ele nunca se esgota e ele sempre está ganhando novos contornos. Então eu já vou deixar aqui a promessa de voltar nessa questão de sustentabilidade, porque a gente ainda tem que explorar alguns passos e algumas vertentes que eu preciso contar para vocês. Mas de início, eu deixo como introdução essa aula que está no link aqui embaixo. Em relação à indústria cosmética e todas essas nuances, também tem uma aula nesse mesmo curso, então eu vou deixar também o link para que você comece a entender o quanto, ou pelo menos a ideia é que você entenda o nosso olhar sobre isso, de forma que
entenda como é complexo toda essa questão envolvendo mercado e indústria cosmética. A gente também fala disso no curso de Jornada de Conexão, que está em aberto, eu vou deixar o vídeo abaixo, mas de novo, eu também preciso e vou explorar algumas nuances aqui com vocês. Então, já aqui nesse vídeo eu já deixei duas promessas, sustentabilidade e também vertentes do que eu chamo de indústria cosmética e do empreendedorismo que tem surgido, um empreendedorismo completamente autoral dentro desse universo da cosmética natural. E esses dois vídeos vão vir logo, eu não vou demorar para fazer, porque eles fazem parte dessa sequência, que vão dar sequência a esse vídeo que eu estou falando aqui. Mas, respondendo a pergunta em relação a cosmético sólido e sustentabilidade, se é por si só sustentável, eu vou dizer de pronto que não tem como responder essa pergunta sem analisar e refletir parâmetros. E esses parâmetros eu estou fazendo referência à formulação. Então, agora eu vou falar de formulação. Um cosmético sólido, para ele ser sólido como resultado, ele perpassa por uma formulação voltada a esse resultado. É diferente formular um cosmético sólido do que um cosmético líquido propriamente dito. Então, a gente vai ter diversos percentuais de ingredientes que são diferentes, porque a gente está falando de formatos diferentes. Não tem como ser igual. A gente tem que mudar os fatores da equação para chegar em resultados diferentes. E, portanto, a gente está falando de outros tipos de concentração. No cosmético sólido, isso se torna muito importante. A gente está falando de concentração de emulsificante, concentração de manteigas, de óleos. Mas quais são essas manteigas? Quais são esses óleos? Quais são esses conservantes? Quais são esses emulsificantes? Porque só falar que esse cosmético, por ser sólido, ele não vai poluir o meio ambiente porque ele tem menos uma embalagem, é um debate e é uma solução muito rasa. Afinal de contas, quais ingredientes tem nessa formulação sólida? Porque independente de não ter uma embalagem, essa formulação sólida, todo o excesso, ele vai via esgoto, pode chegar na vida marinha. Ele entra em contato com a nossa pele também. Ele, de alguma forma, todo o resíduo desse cosmético e também da produção desse cosmético sólido, de alguma forma, pode chegar na natureza. Então, falar somente que esse cosmético tem uma proposta sólida e que por si só ele vai ser sustentável, não aceitem somente essa informação como a solução do problema. Existem muitas nuances, principalmente em relação a resíduos. E se a gente está falando de resíduos, a gente não está falando só de embalagem. A gente fala também do resíduo gerado na produção e resíduo gerado no descarte, ou seja, no próprio uso desse tipo de cosmético. Então é muito importante analisar formulação nesse quesito. E depois, qualquer proposta que diga que é 100% sem plástico, porque não vai colocar nenhum plástico na vida marinha, não tem essa embalagem, menos embalagem no mundo, já começa por si só extremamente equivocada. Porque a manteiga, o óleo e todos os ingredientes, os demais ingredientes que compõem esse condicionador sólido, esse shampoo sólido, esse formato sólido, ele chega para a produção em galões de plástico. Então, dizer que esse cosmético resolve o problema do plástico no mar está sendo muito hipócrita, porque eu estou dizendo que o plástico não chega até você, mas chegou um plástico até a mim para poder fabricar esse cosmético em formato sólido. Então, a pergunta profunda nesse sentido seria: o que é feito com o resíduo dessa produção? E aí o resíduo não é só em termos de ingredientes, mas também em relação às embalagens que contêm os ingredientes.
qual o plano de gerenciamento de resíduos que essa determinada marca que se apresenta com formato sólido tem e se realmente, efetivamente, ele existe e ele é feito na prática. Então, percebem como existem muitas análises em decorrência dessa pergunta? Então, resumidamente, nem todo cosmético em formato sólido vai ser sustentável, porque além disso, além de formulação, além de preocupação com os resíduos, a gente nem chegou na parte de analisar se ele cumpre com os 3 pilares da sustentabilidade e se ele resolveria o problema. Gente, sustentabilidade vai muito além de embalagem plástica ou não. Também é sobre embalagem plástica, claro, mas é além de embalagem plástica. A gente não pode solucionar um problema que é um problema extremamente complexo com uma resposta simples. O meu cosmético sólido agora está numa embalagem de papel. Problema resolvido. Não, o problema não está resolvido. Existem algumas etapas que aconteceram que inclusive vocês não estão vendo, que é, por exemplo, a produção, que é um plano de gerenciamento de resíduos dessa marca, que deve acontecer, mas será que ele acontece? Então esse é o primeiro vídeo, essa pergunta eu respondo dessa maneira por enquanto, mas como vocês já perceberam, eu pretendo desenvolver a questão relacionada a resíduos de produção, a questão relacionada à sustentabilidade e a toda essa questão de plano de gerenciamento e transparência entre marca de cosmético natural e quem utiliza essa marca, o público, ou seja, vocês, em outros vídeos. Esse é só o primeiro de uma série de reflexões que eu pretendo instigar você. Então, se você chegou nesse final de vídeo e ficou com mais interrogação do que ponto final, é agora o início do nosso caminho. É exatamente a intenção desse vídeo. Perguntem e façam essa interrogação sempre. Aproveitem e comentem se vocês entendiam que todo cosmético natural sempre foi sustentável ou se vocês sempre desconfiavam que sempre teve algo mais, se vocês não ficavam com satisfação só nessa solução rápida. Olha, eu tenho aqui um cosmético sólido, tudo está resolvido, pronto, os seus problemas acabaram. E na verdade não é bem assim. Existem muitas camadas que a gente vai ultrapassar por aqui. Então comenta aí sobre essas camadas e a gente volta com essa questão sustentabilidade, resíduos, produção e gerenciamento desses resíduos e de toda essa produção. Beijos de lavanda!